Ponto Final. Oferecimento Terra Azul. Faz parte da natureza, faz parte da sua família. Estamos apresentando Ponto Final, na Mirante AM. Entrevista no Ponto Final. Jorge Aragão. Vamos nessa, 8h38. Vamos seguindo com o Ponto Final de hoje, 14 de abril de 2021. E a gente recebe aqui com prazer o senador da República pelo Maranhão, pelo PDT, o Everton Rocha. Senador, de mais nada, bom dia, obrigado pela gentileza de ter aceito esse nosso convite para conversar um pouco aqui com a gente. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes do programa Ponto Final. É um prazer estar aqui com você nesse momento muito difícil, né? Claro que todo o Brasil, a população vive debaixo dessa crise aí da pandemia do Covid-19, mas nós temos que estar sempre aqui, atentos, dialogando, conversando e procurando abrir, né, os horizontes, sinalizar quais são os caminhos para que a gente possa continuar enfrentando aí as dificuldades do dia a dia. Senador Everton Rocha, eu queria que a gente começasse falando da polêmica aí da semana, que foi a questão da CPI e que acabou sendo instalada ontem. Teve um início, se pensou em uma coisa, depois aliados do presidente Bolsonaro tentaram ampliar e acabou ficando, me parece que no meio termo. Como é que o senhor avaliou? Foi mais sensato assim? Era o ideal que fosse como foi apresentado inicialmente? Enfim. Primeiro nós temos que lembrar qual é o papel e o direito que o parlamento tem de investigar. O governo não tem que opinar se é certo ou errado, ou se é a favor ou contra. O parlamento tem o direito de ter a sua comissão, de ter os seus mecanismos próprios de investigação para melhor, né, esclarecer, melhor clarear, nortear as decisões e também as deliberações que o legislativo toma, porque é o papel dele a fiscalização. Lembremos que o texto principal que pediu a instalação dessa CPI foi o texto lá do Amazonas. Sim. Aquela crise que deixou todos estarrecidos, todos muito tristes e ao mesmo tempo nervosos, porque aquilo ali, além de ter sido um massacre, iria ser reproduzido no Brasil. Como é que isso iria acontecer? De quem foi aquela omissão? Por que deixaram chegar ao ponto que chegou? E aí a gente sabe que muitas vidas ali não foram poupadas justamente pela omissão de várias posturas que não tiveram ao longo da tratativa do assunto naquele estado. Então, claro, eu, como sou um dos membros que assinou o pedido da CPI naquele momento, quando saiu a decisão na semana passada, eu também fui um dos que tive muita cautela. Primeiro que não é hora de comemorar. Eu não sou da política de quanto pior, melhor. Mesmo todos sabendo que eu sou oposição, ninguém tem visto eu fazendo confusão em cima disso, sabendo dos baixos índices de popularidade que o presidente tem, principalmente aqui no Nordeste, eu poderia estar fazendo discurso para a rua para querer surfar em cima disso. E eu tenho tido essa preocupação porque hoje o foco principal ele não é achar culpado. O foco principal é imunizar a população. As pessoas elas não querem, claro, elas vão pedir que sejam responsabilizados eventuais omissões que houve dos gestores públicos. Agora, mais do que isso, as pessoas querem imunização, elas querem o direito de trabalhar, querem o direito de ir e vir, querem o direito de tentar sobreviver nessa guerra e na batalha que é chamada da vida, né? Você imagine só, hoje num país cheio de desigualdades como o nosso, que ainda aumenta ainda mais a pobreza e a extrema pobreza no nosso estado e no país, você ainda está enfrentando inimigos ocultos que, na verdade, eram para estar todos, né, unidos como fizeram o restante do mundo. E esse estique e puxa, ele não foi bom para ninguém. Porque você veja só, qualquer país do mundo, todos se uniram. Ninguém discutiu qual era o partido. Lá nos Estados Unidos, quando começou a pandemia, o presidente chamou o antigo presidente, amigo do Bolsonaro, Trump, ele fez, naquele momento ali, o Congresso votou um pacote trilionário para enfrentar aquela fase. O atual presidente, que era adversário dele, continuou e aprovou mais um outro pacote de incentivo. Ou seja,
uniu todos, democratas, progressistas, para dizer o seguinte: agora é hora de salvar o país. Não é hora de discutir partido e nem hora de discutir briga. Aqui no Brasil, na hora que começou a confusão, aí começou o negacionismo. E isso é o mais grave. Eu não estou discutindo aqui, repito, se tem uma coisa que um pouco que as pessoas me conhecem, sabe que eu não suporto a hipocrisia. Então não dá para fazer politicagem partidária em cima de uma crise dessa que é terrível. Agora, não dá também para omitir e lembrar que ali atrás, onde era para estar todo mundo de mãos dadas, a gente puxa para um lado para tentar diminuir o impacto e do outro o presidente vai lá na porta do palácio dizer que não vai tomar vacina porque senão ele vira jacaré. Aí depois ele vai em rede nacional e tem a coragem de prescrever, porque até onde eu sei, até onde o mundo é mundo, quem prescreve e quem diz o caminho para resolver problema de saúde, principalmente pandemia, saúde pública coletiva, é a ciência. Tá? Não é a política. Como é que você vem com uma caixinha de remédio? Porque a cloroquina que vai resolver e manda fabricar não sei quantos milhares de unidades de um remédio dizendo que ele vai ser o caminho para resolver um problema. A ciência que tem que dizer isso. Não sou eu, não é o presidente, não é o governador, não é ninguém. Tá? São os médicos, é eles que têm que dizer para nós. Quando nossos filhos estão doentes, a gente leva no médico, não é no açougueiro, a gente não leva no piloto de kart, nem de avião, nem de ônibus, nem de nada. Você leva no médico, porque é lá que ele está precisando. Se você tiver que fazer a reforma da sua casa, aí você não vai procurar um médico, você procura um mestre de obra, você procura um engenheiro, um arquiteto, gente que é da área para poder te orientar. Se você quer participar de uma partida de futebol, torcer para um time ou fazer qualquer outra coisa, você vai discutir com quem é da área. Então, assim, cada um no seu lugar. E isso é muito grave, Jorge, porque quantas mil famílias se perderam ao longo disso? E o pior, não é mais números, pessoas. Aqui mesmo tem um profissional da casa, Sim. O Roberto Fernandes, que foi vítima dessa pandemia. Não estou dizendo que alguém é culpado pela morte dele, estou dizendo que ele foi uma vítima. Assim como ele, milhares de outros nomes que nós estamos conhecendo todo dia. Olha, fulano morreu, é meu amigo, cicrano. Ontem eu fazendo uma conta com alguns amigos, mais de quase 30 ex-prefeitos no Maranhão já faleceram, vítimas da Covid. Ontem morreu mais um deputado, né? Ontem o primeiro deputado federal, a esposa já tinha morrido um mês atrás, aí ele agora de Covid. Então, assim, nós já temos 3 senadores. Aí o primeiro, não, porque ele já tinha comorbidade, era idoso e tudo. Aí o segundo, Zé Maranhão, a mesma coisa. Tá. Aí vem o Major Olímpio, um touro daquele, um homem duro, 60 anos, então assim, cheio de saúde, né? Militar, faz exercício e tudo e tá lá. Então, assim, eu não vou fazer nenhum tipo de confusão em cima dessa história da CPI. Acho que o que tem que ser investigado, o que está errado, tem que investigar mesmo. Mas agora, minha bandeira de verdade não é essa. Minha bandeira de verdade é a imunização. O restante é paliativo. Nós aprovamos o projeto. Então, nesse momento, eu acho que essa CPI poderia esperar um pouco mais? Poderia, sem problema nenhum. Não ia ter prejuízo. Porque CPI você pega fatos que já aconteceram daqui para trás. Ela tem um retrovisor. Né? O que aconteceu de errado e você apura. Em confirmando, você toma as medidas, né? Encaminha ao Ministério Público, ao Judiciário, isso não vai se expirar, né? E tal. Não vai, não tem prescrição para esses crimes eventualmente ocorridos. Então, nesse calor, mais do que isso, o grave para mim foi a decisão do ministro do Supremo, que ele decide sozinho sobre isso. E isso é perigoso. Por quê? Porque agora ele vai ter que decidir também sobre a instalação da CPI da Lava Toga, ele vai ter que discutir a instalação de outras CPIs. Que tinha outras que estavam aguardando, né? Elas estavam na fila. E o plenário, tanto que o o presidente decidiu que antecipar para hoje, no plenário do Supremo, eles vão discutir, o colégio vai discutir essa liminar se mantém ou não, em quais condições. De toda forma, eles abriram um outro debate. Hoje já cresce dentro da casa, novamente, a reapresentação da PEC do senador Iovisto, que trata sobre as decisões monocráticas dos tribunais superiores em relação aos poderes. Né? E as decisões, por exemplo, você acha que é razoável? Vamos fazer a conta aqui. 517 deputados federais, né? São pessoas que representam o povo, outorgados, diploma, né? Eles estão ali com a representação popular. Eles votam uma lei. A maioria absoluta aprovou a lei. Aí chega no Senado, a casa que revisa, ela aprova também. 81 senadores, a maioria aprova, Jorge.
e caro ouvintes do programa Ponto Final. Aí sanciona o outro poder executivo. E aí um ministro sozinho do Supremo, ele vai lá e diz assim, não, essa lei está suspensa e liminarmente ele engaveta ela. Você quer um exemplo concreto? Que nós nos prejudicamos aqui no Maranhão, eu era deputado federal na época, foi o primeiro mandato ainda. Aquela confusão dos royalties. Sim. Né? A ministra Carmen Lúcia, na época, deu aquela liminar que atendeu o Rio de Janeiro. Ela atendeu o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que eram estados produtores, e os outros 25, as 25 unidades, o restante, as 25 unidades da federação, incluindo, no caso, o Distrito Federal, 24 mais 1, ficaram prejudicados. Sabe quanto tempo tem aquilo ali, Jorge? 10 anos. 10 anos, uma liminar não foi discutida, não foi decidida. E detalhe, foi votada no Congresso Nacional, ou seja, não é razoável a quase 600 representantes de 220 milhões de brasileiros serem engessados ou paralisados uma decisão deles com a decisão de um ser humano só. Então, essa PEC ela deve andar para que ela seja, a partir de agora, de forma coletiva. Um ministro que quer dar uma decisão dessa, ele precisa reunir o plenário, um órgão colegiado da casa, para poder tomar uma decisão. O senhor até antecipou, esse ia ser um assunto que eu ia tratar, mas não dá para o legislativo também fazer uma meia-culpa no aspecto de quê? E vamos tirar aqui, para o ouvinte entender, a gente está num momento também de muito extremo, né? Vamos tirar Lula, vamos tirar Bolsonaro, porque já teve decisões da mesma forma. O ministro já decidiu até se Dilma podia nomear ou não podia nomear ministro. Se Bolsonaro podia ou não podia nomear ministro. Mas o senhor não acha que o legislativo também tem a minha culpa de não conseguir, entre os senadores, entre os deputados, ei, decisão é daqui. Aqui a gente se fecha, se mata, mas daqui sai a decisão. A gente não tem que quem perder ir lá buscar o tempo todo no judiciário, para o judiciário vir mandar na gente. Não tem essa minha culpa? Não é só minha culpa, não. Tem a culpa todinha, não é meia. É culpa da própria política, do sistema. Porque, veja só, se você for ver, essas ações elas começaram a aumentar na época do Eduardo Cunha para cá. Perfeito. Por quê? Porque foi justamente no período onde as minorias elas não estavam sendo respeitadas. E o direito, por exemplo, da CPI é o direito de uma minoria. Então não dá para quando você que é o dirigente, ou como diz aqui no Maranhão, como a gente está por cima da carne seca, você está com a maioria, você achar que a minoria não tem voz, a minoria não pode falar, ou ela não pode atuar. Isso é errado. E isso impede com que o processo democrático ele possa fluir de forma natural. Ou seja, as buscas, né, desesperadas, às cegas, inclusive, de liminares, atrás de outros poderes para que eles sejam vistos, é atrás da sua atuação. Então também precisa a política como um todo assumir isso. E eu já falei em reunião, inclusive, de mesa. Eu disse, olha, essa confusão toda está acontecendo porque é o seguinte, a gente não está tendo essa capacidade de aceitar o diferente. Se atender os requisitos, tem a maioria das assinaturas e tudo que pede o regimento está atendido, então, e tem fato determinado no pedido, então abra-se o processo porque é o que manda a regra. Então muda-se o regimento, né? Agora, o regimento, ele é claro, ele foi feito entre vocês. Isso, feito entre nós, não por fora. Então você está correto, totalmente. Eram casos, porque vejam só, o Supremo, ele acabou que, assim, o guardião da Constituição, ele era para ser único e exclusivamente para isso, para tratar matérias constitucionais. Se você for ver, acabou faz tempo. Ele é mais um tribunal jurisdicional, ele vai lá, trata tudo, de costume. Hoje tem ação no Supremo que está tratando quem é que ganhou o campeonato brasileiro. O brasileiro. Lá está discutindo a questão da herança de cachorro, né? Com quem o cachorrinho fulano de tal está ficando. Então, assim, não era para ser a casa terminativa. Eu, na minha opinião, claro, acho que isso era para terminar tudo no STJ e o STF somente casos constitucionais, não seria recursais. Você perde aqui ou ganha, aí recorre para um, recorre para outro, chega no STJ, aí depois achou que acabou tudo. Não te preocupa não, que ainda vai enfrentar lá no Supremo. E é assim que tem funcionado. Senador, como é que tem sido para o Senado e o papel do Senado nesse enfrentamento aí da Covid-19? Olha, o equilíbrio que o Congresso Nacional teve e tem é muito importante para que este momento a gente tenha mais serenidade no enfrentamento a essas medidas. Se você for ver,
quem começou a abrir a boca, quem começou com o megafone aí na comunidade internacional, batendo nas embaixadas, batendo na Organização Mundial da Saúde, indo atrás de países estruturados como os Estados Unidos, pedindo ajuda, foi o Congresso Nacional. Tá? Nós tínhamos aí uma crise enorme com o antigo chanceler do país. É inacreditável que o Ernesto tinha feito e fazia à frente de um local importante que por si só já era para ser o local da diplomacia. Uhum. O nome já diz, né? Já diz. O Itamaraty ele é a fábrica, Jorge, dos grandes quadros do Brasil. Você imagina só quantos quadros nós produzimos no Itamaraty que são oferecidos ao mundo. Pessoas que estão aí se preparando, né, estudando vários idiomas, várias culturas, várias ciências. São bons quadros e aí nós tínhamos ali um desastrado, um macaco na loja de louça fazendo a confusão que ele fez. Então, é muito ruim. O Congresso teve um papel importante e tem, à medida que ele vai avançando e tendo essa sensibilidade para tratar assuntos do dia a dia como assuntos que vão influenciar, mesmo sendo macros. Por exemplo, o Pronimp, que é um programa que atendeu diretamente o pequeno e o médio empreendedor. É um programa que ele ali empresta dinheiro a poucos juros, mas ele deu a capacidade e condição de muitos empreendedores, muitos empregadores manterem o seu pequeno negócio, manter o seu emprego. Nós temos programas importantes que atenderam os estados e municípios. Você imagine só se um município, ele ali no momento confuso que foi o ano passado, o município não ter o seu FPM, porque principalmente aqui no Nordeste, você veja no Maranhão, a maioria dos municípios, qual é a vocação econômica deles? Transferência. Né? Ele não tem vocação. A transferência, ele sobrevive de transferência voluntária. Ou é de imposto do ICMS, ou é do Fundeb, ou dos fundos constitucionais que dão direito para que eles executem a determinada política que foi combinada, ou o seu fundo de participação. Então, assim, isso o Congresso teve muita força e muita influência junto ao governo federal para que a gente pudesse garantir essas condições de ter um mínimo para se enfrentar essa pandemia. Leis mínimas, mas que hoje já estão valendo e que dão dignidade. Uma delas é de minha autoria. Eu fui o autor da lei que proibiu o corte de energia elétrica dia de sexta-feira. E não é mais só a pandemia, agora vai ser para frente. Né? Até que tem uma dificuldade para religar, né? Não, você imagine só, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, aqui na Ilhinha, chega lá a equipe do corte, o cara bonitinho, desce lá do carro lá no ar-condicionado, vai na casa da Dona Maria e corta a energia dela 5 da tarde. Aí ela mora sozinha, tem 3 filhos dentro de casa, neto e tudo, e 1 quilinho de carne na geladeira. Ele não pergunta para ela se tem criança, se tem um idoso, se tem 1 quilo de carne na geladeira. Ele corta a energia dela e vai embora. Né? Parece que antes de eles entrarem nessa profissão, que eu sei que eles estão trabalhando, mas é feito um curso mesmo assim para dizer, você não pode ter coração e você foi preparado para fazer o mal, né? Porque é impressionante como tem uns que eu acho que ficam tão constrangidos que eles fecham mesmo, bota a bandana no rosto com a camisa de trabalho, fica só o olho do lado de fora e eles não conseguem olhar no olho do cidadão. Então, assim, o que eu recebi do Brasil, porque essa lei que foi aprovada é no Brasil, não é só no Maranhão, é inacreditável, né? Inacreditável com um comerciante, o cara que está ali fazendo rodar, tentando pagar o impostozinho dele, às vezes ele com uma carteirinha de trabalho, ou se não só com os familiares atrás do balcão, aí chegava lá a equipe do corte e cortava. Aí ele ia fazer o quê? Pagar essa energia quando? Só na segunda-feira. Quando conseguisse levantar o dinheirinho dele, um dia útil e tal, para poder ir fazer um empréstimo, ou pedir para alguém, ou fazer um bico e tal, enfim. Era questão de dignidade. Só isso, dignidade. Então, hoje é proibido, é lei federal, não corta energia dia de sexta-feira, véspera de feriado e nem final de semana. É um avanço, porque você vai começando a ter essa sensibilidade. Então, o Congresso, ele tem tido papéis assim, a bancada federal, eu quero aqui fazer jus, porque independente de posições políticas da nossa bancada, do Wildon Rocha até o Zé Carlos, tá? De ponta a ponta. Todos têm se dedicado de forma muito, muito grande, tá? Muito bonita. Nos orgulha de ver que todos estão de verdade trabalhando e tentando ajudar o estado do Maranhão e ajudar o Brasil. E isso é importante. Por quê? Porque no momento difícil desse, é muito fácil você chegar apontando o dedo. Mas é importante lembrar que todos estão trabalhando muito, estão fazendo muita tarefa, estão fazendo muita matéria, estão fazendo muita legislatura, estão construindo, formulando muitas
ações, e aí você pode pegar. Agora mesmo, essa semana, o Código de Trânsito entrou em vigor, tem muitas coisas interessantíssimas no Código de Trânsito. Quem foi o relator desse código? Juscelino. O deputado Juscelino do Maranhão. Hoje, no Brasil, é obrigatório você usar máscara. Quem é que foi o relator? Deputado Pedro Lucas. Hoje, no Brasil, você pode aproveitar a questão das merendas escolares, os bancos de alimentos, para serem aproveitados nas merendas escolares e ser ampliados para as famílias. Quem é que foi o formulador e o autor? Hildon Rocha. Então, assim, você vai buscando. Cada deputado tem hoje uma atuação muito forte. Né? Todos estão ali envolvidos diretamente. Agora mesmo, semana passada, eu vi o deputado Gil Cutrim lá na assistência social, brigando lá, fazendo reunião com o ministro Roma, dizendo da importância que se tinha de não fechar os SUAS, de não quebrar os SUAS, porque hoje é um programa, é uma ação, uma política pública importantíssima que vem perdendo todo o valor, vem perdendo toda a importância aí ao longo dos últimos anos. Então, a Elisiane tem tido assim, um papel fundamental, né, assim, ajudando demais, ali presente, atuante, é líder hoje do nosso bloco, tem ajudado a aprovar e discutir matérias que influenciam diretamente o dia a dia da população. Então, eu fui o relator agora, recente, do projeto que já está na Câmara, né, espero que seja aprovado. E aí é buraqueira, não dá certo a obra, a estrada se acaba e aí só sobra para quem? Para os políticos. Porque os políticos do Maranhão não prestam. E a gente viabilizando o dinheiro, as empresas sendo contratadas e não dá certo. O Exército vai chegar, agora deu certo. Aí faz lá, não dá certo. Então, assim, é muito complicado. Você está enfrentando problemas estruturantes que, ao longo dos anos, não foram resolvidos e que estão sendo encarados. Porque o que é mais importante, ninguém está jogando debaixo do tapete. Hoje nós temos o desafio de resolver as estradas do Maranhão. É uma vergonha, tá? Eu digo isso internamente, digo para a rua, é uma vergonha. Hoje você sai de Brasília para Minas Gerais, você vai para qualquer outro lugar, você sabe que vai e volta, tá? São pistas duplicadas, as pessoas podem viajar com suas famílias e sabem que vão e voltar. Aqui, o pai, a mãe, quando vai dar benção pro filho que vai pegar a estrada, ele já está dizendo, será que é a última vez que eu estou falando com esse menino? Porque é ir para aventura. São estradas que nós já perdemos. Aqui mesmo, a classe política, o deputado Luciano Moreira, né, morreu de quê? Acidente aqui nas estradas do estado. Então, assim, era na estrada federal, mas eu digo do estado do Maranhão. Sim. Não interessa se é do governo do Maranhão, se é do governo federal, se é municipal, não é estrada, né? Então, você quando está dirigindo, você não vai querer saber se você qual é o chão que você está pisando. Você quer entrar numa estrada boa e ter o direito de ir e vir. Eu vi ontem, suas posicionando nas redes sociais, sobre uma preocupação que eu tratei até, acho que foi na segunda, com o secretário de Educação, Felipe Camarão, a evasão escolar. E esse talvez seja um dos principais problemas que nós estamos enfrentando nessa pandemia e pós-pandemia também. Como é que vocês estão pensando isso no Senado? O que pode ser feito para amenizar esse problema? Olha, é grave. O Congresso foi muito forte no ano passado quando nós votamos o Fundeb para aumentar os recursos para a educação e mesmo assim a insensibilidade do governo é impressionante porque eles cortaram recursos, estão fazendo de tudo quanto é manobra para poder não chegar esse recurso aqui na ponta. E isso é muito grave. Primeiro, porque não pode faltar dinheiro para a educação. Segundo, se fala tanto em prioridades, mas a prioridade da prioridade é o futuro. Você não deixar uma criança dentro de uma sala de aula, você não está priorizando o futuro. Nós já não somos bons. Essa que é a verdade. O Brasil, como um todo, a sua média já não é referência para o mundo na questão educacional. E aí você deixar um menino 1 ano fora da sala de aula, não é razoável. Nós ainda não estamos adaptados e não temos ainda infraestrutura para dizer que o menino bem aqui, repito, aqui na Ilhinha, em qualquer outro canto, ali no Barreto, vai ter dentro da casa computador moderno para ele fazer aula, né, de educação à distância via internet remota. Não esquece. Né? E, primeiro que ele não tem esse computador, ele não tem essa internet e nós não temos ainda essa cultura que chegou para poucos, né? Para quem está lá na escola particular, para quem tem um pouquinho mais de condição e tal, mas isso é a minoria. Então é gravíssimo. Nós temos hoje que ter essa consciência de que é preciso unir todo mundo, procurar soluções. Claro que quando a pandemia veio, todo mundo, Jorge, muito, né, você não sabia. Eu tenho amigos aqui que
Hoje eu fico olhando eles rindo deles mesmo, de dizer, eu tive que sair de casa com aquelas macacão, com aquelas máscaras de como se fosse guerra nuclear, imaginando que, assim, porque você não sabia o que estava acontecendo, tudo muito confuso, né? Aí agora vem novamente essa sensação difícil aí de novas cepas e tudo, gente nova, porque antigamente só matava idoso, velho, agora não, mata novo, ataca menino e tudo, então assim, você fica assustado, claro, né? Então, é uma preocupação enorme que nós temos, né? Os nossos professores precisam urgentemente ser vacinados e nós precisamos urgentemente voltar o aluno para a sala de aula. Tá? Por quê? Porque é lá que começa tudo. Eu repito, e se ele não estiver na sala de aula, nós não estamos falando do futuro. A gente está resolvendo um pepino de agora, mas qual é o prejuízo que isso não vai ter lá para frente? Então, é uma pauta que nós estamos atentos, temos conversado muito e espero que a gente consiga encontrar uma solução. O senhor tem recebido apoio de PSL, eu vi recentemente, do PSB e até da senadora Elisiane Gama, por um projeto para o ano que vem, uma pré-candidatura ao governo do Estado. O senhor é realmente pré-candidato? Olha, é um assunto que até te agradeço você tocar nessa pauta, porque eu nunca falei publicamente que eu sou pré-candidato a governador do Maranhão. O que tem é óbvio, o que todos já acompanham, e esse programa aqui é um programa extremamente antenado com os formadores de opinião do Maranhão, com a classe política e com todos que acompanham o Estado. Aquela votação de 4 anos atrás praticamente lhe deu essas condições? De ter sido mais votado até do que o próprio governador? Eu não digo a votação, eu digo o momento das condições para que o nosso grupo sugira o nosso nome. Porque se você for ver, eu não lancei minha pré-candidatura, eu não falei que eu sou pré-candidato. Mas claro que os grupos de partidos, de líderes, de membros, e se você for ver, todos são membros da bancada federal que convivem comigo no dia a dia do trabalho, eles todos têm, olha, se tem essa opção de ter e falado pelo próprio governador Flávio Dino que tem 2 nomes colocados na mesa, então, obviamente, quando eles colocam o nosso nome como a opção deles, isso nos aumenta ainda mais essa responsabilidade de levar a sério esse pensamento que no momento propício nós iremos tratar. Eu mesmo estou tratando agora pontualmente de ações de enfrentamento à Covid. Mas ele está falando de política. Claro, se eu sou político, se eu estou no mandato, se eu sou presidente de partido, é óbvio, né? O médico fica lá na UTI 24 horas de plantão, mas quando ele vai em casa, ele vai ligar o Fantástico, ou ele vai ligar uma novela, ou ele vai uma Netflix, ele tira ali 2 minutos para fazer 2 horas para fazer uma outra atividade. Ele não quer dizer que ele é médico, ele vai ser intensivista a vida toda, 24 horas por dia. Não é isso. Ele tem os outros momentos. Para tudo você tem todos os momentos. Então, assim, para o momento. Isso aí, a prioridade, enfrentamento à Covid. O outro ponto vai ser ano que vem, é inevitável, vai chegar. Tanto que no ano passado chegou. É a primeira vez na história do Brasil que é adiada uma eleição, Jorge. Verdade. E também eu sou o primeiro relator da história do Brasil do adiamento da eleição. Então, assim, eu fui o relator desse projeto. E lembremos, ninguém queria discutir. A gente deixou lá para frente, quando chegou na hora disso, não tinha como ter eleição. E agora? Tivemos que fazer uma PEC. Ali você não tem noção o exercício que foi feito para, em 2 semanas, você votar nas 2 casas e consensuar com a comunidade jurídica e com os tribunais. Não é brincadeira aquilo ali, entendeu? Foi domingo a domingo ali, a audiência em cima de audiência, terminava 40 minutos com um instituto, aí depois era com outro, e todos são melhores que todo mundo. É impressionante um negócio desse. E eu lá, tendo que ser o mediador, o construtor ali de um bom texto ou de uma boa solução para que a gente pudesse aprovar nas 2 casas. Não é brincadeira, não. Então tivemos que discutir. Esse ano que vem, não é hora. Claro que não é, mas vai ser discutido e tem que se preparar. Vai chegar. Se tem uma coisa que não dá, é para ninguém congelar o tempo e dizer, eu não quero que o meu mandato hoje se acabe. Você foi eleito por mandato, e mandato, o poder, ele é tudo perene. Então, assim, cada dia vai embora um. Eu tenho alguns amigos que já tiveram ou estão no mandato que eu digo, ei, o Everton, que é isso? Você acorda muito cedo, você dorme muito tarde, se tu não vive não, cara, tu só vive trabalhando. Eu digo, meu amigo, deixa eu lhe dizer, quando eu terminar o mandato, ou eu não tiver em alguma função, aí deixa que eu durmo um pouquinho até mais tarde, ou eu vou dormir um pouquinho mais cedo, não tem problema. Só que essa conta aí de você
achar que sumiu um dia ou descansou só para você um dia, você não está enganando e não está fugindo de ninguém, você só está perdendo um dia que foi lhe dado. Lhe deram lá X dias para trabalhar. Se você não quiser usar eles, problema seu, mas eu vou usar. Então eu uso bem o meu mandato, sim, de domingo a domingo. Pode dizer que eu sou doido, pode dizer o que quiser, mas eu trabalho, gosto, me dedico e de domingo a domingo eu exerço o mandato. Né? Então, na política é isso. Esses partidos que declararam e que estão conosco nesse projeto de pré-projeto aí de construção de uma opção para o Estado, são pessoas que estão convivendo no dia a dia e estão vendo que, olha, gente, é claro, eu tenho dito isso, nós fizemos um papel importante, tivemos um papel importante, todos nós, do Brandão ao Everton, a todo mundo. Agora é um novo momento. Né, encerra-se uma transição no Maranhão. Vai se encerrar, não adianta. Não é porque eu não quero ou quero. É o tempo. É o que eu acabei de dizer. O tempo impõe a realidade. Sim. Então, encerra-se, começa-se um novo momento. Nesse reembaralhamento de cartas e de jogo, vai se ter novas opções, vai ter que se ter novos projetos, vai ter que se ter novas visões, vai ter que se ter projetos, programas, né, propostas. Então, nós vamos, claro, nos preparar, dialogar dentro do grupo, liderado pelo governador, para poder fazer. Ainda. Porque assim, hoje foi um grupo muito grande, a gente não tem como dizer isso, o grupo do Flávio é um grupo muito grande. Na Assembleia você tem 3 deputados de oposição. Então, é um grupo muito grande. E os nomes que se fala quando candidatos, vem sempre o vice-governador Carlos Brandão, também acho que natural, porque vai sentar na cadeira, e o seu pela votação também, por tudo que o senhor acabou de falar. Tem como construir um consenso, chegar assim, ó, vamos daqui para o grupo não tentar a gente ter um racha, daqui esse é o único nome para a gente ter a garantia que vence a eleição, ou isso não é necessariamente uma obrigação? Me incomoda essa contextualização que muitos iluminados estão fazendo no Maranhão, porque é impressionante a cada análise que eu vejo ou chega para mim, quando eu tenho tempo para assistir ou ouvir, que muitos iluminados acham que apenas a possibilidade de tratos pessoais ou de entendimentos entre pessoas se é o caminho único para se resolver ou não resolver os problemas. Porque fulano não vai fazer isso, o Everton não vai fazer isso, porque se fizer ele vai enfrentar 2, 3, 4 governadores. Se ele fizer isso, ele não vai para lugar nenhum, porque fulano não foi para lugar nenhum lá atrás e não teve bom desempenho. Então, assim, é inacreditável, porque assim, eu sou o mais novo de tudinho. Né? Vocês todos aí, inclusive de ti, eu sou o mais novo. Mas, para mim, a política ela é uma coisa simples, ela não pode ser complicada. Política está dizendo, política, é a arte de dialogar, de conversar, de tudo. Então ninguém pode dizer que não vai estar junto ou que não vai conversar. Que conversa é essa? Tem que ter. Então daqui para a convenção, Jorge, tudo vai poder acontecer. Não vamos complicar. Agora, na convenção em diante, aí não é conversa. Aí, meu amigo, o maior partido que tem, aí é o povo. Aí é quem é que vai conseguir conversar com o povo, que vai levar a mensagem correta e que vai fazer. Né? E aí não é só ter as condições, é fazer essas condições. Né? Então, assim, eu vejo aí, porque o Everton já tem 6 partidos e tudo. Todos, muito obrigado, estamos juntos. Se for a decisão do grupo nosso, se for a decisão do Estado, da população de nos querer dando essa opção para o Estado, não vai ter problema nenhum. Mas o maior partido nosso, que esse sim é o que eu me garanto, que eu estou preparado porque eu vim dele e eu conheço o potencial dele, e esse aí eu sei que não abre nem para o trem, é a nossa militância. Então, assim, esse partido político aí, eu sei que não vai ser inventado da noite para o dia. Ninguém vai inventar o exército que nós temos hoje de militantes aí prontos para fazer o que tem que ser feito na hora certa. Então, esse capital, ele não é um capital de fazer inveja, ele é um capital só de dizer, você sabe da responsabilidade que você tem? Você tem noção que, caso seja lhe dada essa oportunidade pelo povo do Estado, o que você tem que fazer? Por quê? Porque todo tempo você tem que renovar esperanças. Né? Enfrenta-se um problema sério. Eu me lembro quando o governador assumiu, olha só temas que ele enfrentou, mesmo os que não gostam dele. Né? Mas tem que admitir, o programa Escola Digna não é um programa importante? O programa dos restaurantes populares não é importante? A ação efetiva que foi feita em vários setores não são importantes? Claro que são. Agora, temos que enfrentar mais problemas. Né? O maranhense está com a sensação de que desenvolveu o seu estado, que economicamente avançou. Nós enfrentamos e conseguimos ainda caminhos para resolver o problema do emprego.
Nós conseguimos ainda resolver o problema real, concreto da miséria desse Estado. É brincadeira hoje a gente saber que ainda tem mais de 50% da população que ainda está em situação difícil, que mal come ou tem direito a uma alimentação por dia. São problemas que não são de grupos e de partidos e só de falar para agradar A ou B. É problema da vida, da realidade. E essa realidade ela é imposta na campanha. Então, assim, lá no Amazonas tem o Eduardo Braga, ele conta lá, Jorge, que ele sempre quando tem algumas coisas difíceis para a gente enfrentar no Congresso, ele diz assim, olha, eu vou lá quando o cabo vai chegar lá no interior para contratar aqueles tipos de serviço meio ruim, aí ele vai procurar o cabo lá do mato, ele pergunta, meu amigo, você tem coragem de fazer esse serviço? E aí os cabos que são acostumados, ele diz assim, coragem eu não tenho não, eu tenho é costume, né? Então eu acho que a análise não é se A ou B tem coragem de fazer o enfrentamento, é saber se tem um costume e se sabe fazer, né? Então assim, a parte eleitoral, não estou preocupado agora, porque é no momento de discutir isso, mas os caminhos nós temos. Temos partidos, temos grupo, temos militância, temos muita força de vontade, entendeu? Então, claro que eu não vou escolher, caso eu seja candidato adversário, eu tenho que estar preparado para qualquer time. Eu sou da tese que no campeonato você entra e o outro lado vai vir. Então, você tem que ir fazer gol e buscar o troféu, né? O importante é que seu time esteja preparado. Agora, te prometo, para ti e para todo o Estado, qualquer decisão que seja, vai ser a máximo transparente possível, aberta e sincera. Não vou cometer um erro geracional de me omitir, tá? Por conta de eventuais medos ou eventuais fragilidades que A ou B ou C acha que pode colocar para que não façamos o jogo ser jogado. Eu não vou fazer isso, não tenho direito e tenho certeza que nosso grupo não vai permitir isso, principalmente o Flávio. Ah, o Flávio vai impor. Não vai, acaba com isso. Sabe por que não vai? As pessoas não procuram lembrar. Esse que é o ruim. Porque a história ela não é renovada, ela não é inovada, ela é renovada. As coisas se repetem. Se fosse do método do Flávio Dino, fazer de qualquer jeito, só da imposição dele lá de dentro para fora, o Edivaldo provavelmente não teria sido o candidato dele à reeleição. Não, à reeleição. Porque ele já era governador. Porque ele podia chegar e dizer, não é do PDT, eu quero um do PCdoB e vamos lá para cima. Tinha muita popularidade ali no início do mandato dele e podia ter ido para cima em 2016. Ou eu estou falando alguma besteira? Não. Ele foi lá democraticamente, ouviu os partidos, ouviu o grupo majoritário. Não foi unânime. Lembremos que vários partidos e grupos não estiveram com a gente em 2016 e o Flávio foi lá e esteve. Em 2018... os mesmos iluminados, os mesmos analistas, os mesmos que fazem a análise política do Maranhão, posta puxar. São coisas que eu não vou discutir. Entre bem aí no senhor Google, tá? Da eleição de 2018. Eles falavam lá que eu não ia para lugar nenhum, que a Elisiane não ia para lugar nenhum, que era natural que uma vaga do grupo já era do Zé Reinaldo, que outra vaga era não sei quem. Por quê? Porque achavam, ou ainda hoje acham, que pode-se fazer o que já se fez lá atrás, e não é isso. Lá atrás era um formato, né? Lá atrás não tinha WhatsApp, lá atrás não tinha rede social, lá atrás não tinha a condição de se fazer. É outro formato, é outro momento, é outra vida. Então, chega hoje, neste momento, o governador, contra todas as provisões e previsões, ele foi lá e escolheu 2 jovens na chapa dele, o Everton e a Elisiane. E nunca na vida eu recebi, ou a Elisiane recebeu uma ligação do governador tentando influenciar em qualquer decisão que seja nossa, a não ser que seja a favor do Maranhão, pedido a favor do Maranhão. Então, esse que é o novo momento que as pessoas têm que compreender que nós estamos vivendo. Então, eu tenho certeza que ele, como magistrado de origem, né, de perfil, como magistrado da cadeira que ele irá abrir para poder continuar sua vida pública em outros desafios, ele terá essa condição também de conversar com o seu grupo e ouvir todos. Não é que ele vai trazer essa unanimidade, né? Mas ele vai trazer a unidade, porque a unidade é política, ela não é governamental. Então, se amanhã o Flávio tomar uma decisão e o grupo político não o seguir, a maioria, tem que saber quais foram as condições e o que se deram nisso. O Everton ou o Brandão. Então, isso vai ser uma coisa clara. Por isso que eu estou falando transparência. Por quê? Porque é preciso que se coloque quais são os critérios que nós vamos estabelecer entre nós para amanhã a gente possa dizer, olha, o campeonato foi esse aqui, o critério foi esse. Por exemplo, o que foi que estabeleceu de 2012 para cá?
pesquisa quantitativa, qualitativa, agrupamentos políticos, né, agremiações partidárias. Você fez vários pontos que isso você foi construindo. Olha, você tem muitos partidos, mas a sua rejeição é muito alta, então a gente vai bater com a cara na parede, porque a tendência sua é a gente perder do mesmo jeito. Ah, não, ó, você conseguiu muitos partidos, você está bem na quali aqui, você tem pouca rejeição, você tem um potencial grande de crescimento e ainda tem na quanti uma boa intenção. Eu vou dizer que não. Se amanhã, falando abertamente, se o vice-governador aparecer com as condições dentro do nosso grupo, por que eu vou dizer que eu estou errado e vou brigar de qualquer jeito e cometer uma irresponsabilidade política com o meu Estado? Eu não vou fazer isso, tá? Então, se amanhã ele aparecer, claro, dentro de um prazo, de um critério, e ele aparecer com as condições criadas, senador, está aqui, tenho tantos partidos, está aqui a pesquisa Quali, esse instituto aqui é um instituto sério que você conhece, ele fez essa análise, está aqui a Quanti também, eu estou melhor que você. Não tem problema nenhum. Então, assim, eu acho que tem que deixar à vontade, deixa ele rodar aí bastante o Estado, deixa ele levar bastante aí as ações do nosso governo, porque eu fiz parte e faço parte desse governo que eu ajudei a eleger, e vamos ver como é que vai ser o desempenho dele. Quando chegar lá na frente, a gente vai comparar. Se ele tiver as melhores condições, não tem problema nenhum, nós temos a humildade suficiente de todo mundo construir junto. E se ele não tiver, também ele tenha a humildade de entender que ele vai ter o momento dele ali, mas é preciso se construir de forma coletiva e também dar o seu gesto. É isso que nós esperamos. Caso contrário, vamos tocando a vida, né? E vamos ver aí o que o juiz principal vai decidir, que é o povo. Porque aí tem coisas que você não tem como resolver nas regras aqui pré-definidas, aí quem vai definir mesmo é a regra da vida real, que aí é a eleição, é na urna, aí não é o que eu acho, aí é o que o povo quer e é ele que, na verdade, dá a palavra final, aqui no ponto final. Não adianta esses dois senhores ficarem me olhando, não. Quem fala muito é ele aqui. Eu só fiz uma pergunta rapidinho. O cara enrolou. Tinha tantas outras aqui, mas tempo é tempo, compromisso é compromisso. A gente fez um combinado antes. Você tem um outro compromisso. Senador Elton Rocha, muito obrigado pela entrevista, ter vindo aqui conversar com a gente. Depois te marca de novo com Eu estou indo lá, Jorge, na Vila Industrial, ali na Codevasf. Entregar lá um equipamento, um caminhão, né? Para uma comunidade, para um sindicato rural lá em Paraibano, um compromisso que eu fiz desde o ano passado com a nossa deputada Cleide Coutinho e o doutor Zé Rodrigues, e vou lá agora fazer a entrega desse caminhão para que ajude lá no escoamento lá da produção desses pequenos produtores lá de Paraibano. Então, fechado, senador, assoviando e chupando cana. Tem que ser. Obrigado, senador. Um abraço. Valeu. Obrigado pela entrevista. 9h20, cumpre o intervalo comercial. Daqui a pouco tem mais ponto final. Estamos apresentando Ponto Final.